forma que as coisas estão mudando é que ontem a Federação União Progressistas, que é a composição do União Brasil com o PP, anunciou que está rompendo com o governo Lula. Bota o vídeo aí da União Progressista, Bruno. Não contará com o meu apoio, que é pouco importante, mas o apoio do deputado Eduardo Bolsonaro, como, aliás, bem noticiou o Estadão. Tá aqui, enquanto o Tarcísio negocia anistia, Figueiredo diz que ela só vale se for ampla, geral e restrita. Aí eu voltei a ser pro Estadão. Bloqueio bolsonarista. Eu não sei quem é o repórter, a logo do Paulo Figueiredo Show tá na frente. É a Bruna Rocha. Bruna Rocha me chama de blogueiro bolsonarista ainda. E é óbvio que nós não controlamos tudo, mas tenho a certeza que o objetivo não é simplesmente tirar o Bolsonaro da prisão, mas é também liberar o presidente Bolsonaro. E vamos falar sobre isso. Agora, se aprovar uma anistia para inglês ver, uma anistia que não é a anistia para o americano ver, eu digo para vocês, as pedradas dos Estados Unidos continuarão vindo. E essa é uma mensagem, inclusive, ao senador Davi Alcolumbre, porque, segundo reportou a Folha de São Paulo, e eu não acredito, ele estaria rejeitando uma anistia ampla, geral e restrita, dizendo que vai colocar para votar no Senado um texto alternativo de autoria dele. Volto a dizer, essa anistia dele, inclusive, não liberaria o presidente Bolsonaro. Davi Alcolumbre, eu sou louco para te sancionar. Eu não tenho esse poder, o governo americano tem. Eu sou louco para te sancionar. Faz isso, mete esse textão aí, bota a tua assinatura, cara. Porra, me dá esse presente. Porque eu te garanto, não terá apoio da nossa parte, não resolverá os problemas com os Estados Unidos. E além de não pacificar o país, não tirar as tarifas, não interromper as sanções ou retirar algumas das sanções que podem ser aplicadas a indivíduos ou até ao próprio país, essa anistia não resolve o nosso problema político-social. Ou seja, não resolve absolutamente nada. Então a anistia é, sim, ampla, geral e restrita. Ou não serve para nada. E se o presidente do Senado não entender, então, antigamente, esses caras faziam o que queriam e não havia consequências. Agora há consequências. Alcolumbre, seu antecessor, ele e os seus familiares perderam visto para os Estados Unidos. Foi um bom primeiro passo, mas não é o último. E você? Eu digo, Hugo Mota já está cedendo. Eu acho que a vez do Alcolumbre vai chegar também. Vamos aos poucos. A janela de oportunidade está se abrindo, as coisas estão acontecendo nos bastidores. O que importa é que muita gente poderosa, muita gente da elite econômica, muita gente com influência, está entendendo o recado. E aí o clima que era de otimismo em relação ao sistema e aos seus integrantes começa a dar lugar à realidade. A realidade é um clima de velório. Tem gente que já percebeu que o barco está furado, o Titanic está afundando, e podem ter certeza, cadê a música do Titanic? As pessoas vão abandonar o navio. A forma que as coisas estão mudando é que ontem a Federação União Progressistas, que é a composição do União Brasil com o PP, anunciou que está rompendo com o governo Lula. Bota o vídeo aí da União Progressista, Bruno. Não tem vídeo? Luiz, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina. Comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Meu amigo, o último que sair apaga a luz. Porque todos os integrantes desses dois partidos que ocuparem os cargos do governo Lula devem deixar os cargos imediatamente. Isso afeta duas pastas no governo Lula. O Ministério do Esporte, o deputado e ministro André Fufuca. Realmente a gente tem um cara chamado André Fufuca. Eu não invento esse tipo de coisa. E do Turismo, o deputado Celso Sabino. Agora, mais do que cargo na burocracia pública, esse posicionamento da União Brasil e do PP demonstra duas coisas. Primeiro, que o Centrão já começou a precificar a derrota do Lula em 2026. Ora, se eles achassem que o Lula tem chance, com certeza não estariam deixando o governo. Não estariam largando a mão do governo. Aliás, há de se perguntar o que o PP, o partido da Tereza Cristina e do Ciro Nogueira, ambos ex-ministros do governo Bolsonaro, estavam fazendo até hoje, compondo a base do governo Lula. Essa é outra história. Mas isso nos leva ao segundo ponto, que é o seguinte. Se o Centrão não está apostando no Lula como candidato em 2026, em quem que eles estão apostando? O Estradão trouxe uma reportagem interessante sobre esse assunto. O título é o seguinte: Direita impõe contrapartida a Bolsonaro e evita entregar a anistia de mão beijada. Entenda.
A ideia geral do que trouxe o Estadão, e que está circulando de fato nos bastidores de Brasília, é que o Centrão não quer entregar a anistia de maneira tão simples assim. Tá bom, terá anistia, mas a contrapartida para o apoio deles seria a garantia de que o presidente Bolsonaro escolheria Tarcísio como seu sucessor para 2026, tirando da jogada Eduardo, Michele, Flávio ou qualquer outro possível candidato. Essa informação procede? Bom, vocês devem me considerar uma pessoa que tem muitas informações de bastidores. Eu vou dizer para vocês, eu não sei. Eu realmente não sei. O que nós vimos é que o Centrão passou a se movimentar de maneira muito mais ativa em defesa da anistia e que o próprio Tarcísio afirmou, como afirmou, aliás, o próprio senador Flávio Bolsonaro, entrou de cabeça na articulação pela anistia. Afinal, o Tarcísio estava com o Marcos Pereira discutindo a anistia no início dessa semana. O mesmo Marcos Pereira que disse que só poderia ter anistia depois das pessoas serem condenadas pelo STF. Lembra lá atrás? Como eu disse, tem muita coisa acontecendo nos bastidores e a gente pode analisar as coisas com, eu diria, uma certa cautela. E por enquanto eu vou me ater aos fatos concretos que a gente tem. A anistia está caminhando a passos largos, o Hugo Mota está mais pressionado do que nunca, os caciques do Centrão entraram na jogada e 2 dos maiores partidos do Congresso anunciaram um rompimento com o governo Lula. Essas são as notícias boas. Bolsonaro fez um acordo dizendo que Tarcísio será o candidato? Eu não sei, eu não posso conversar com o presidente Bolsonaro, eu posso dizer que essa informação só chegou a mim como rumor. Se eu tivesse que apostar, eu ia citar 2 características do presidente Bolsonaro aqui. A primeira delas é que o presidente Bolsonaro não gosta de tomar decisão. Sei que os bolsonaristas mais radicais não vão gostar disso, mas o presidente Bolsonaro não é um bom tomador de decisão. Ele deixa sempre para tomar as decisões no último minuto. Pela insegurança, pela dificuldade de ver estratégias e caminhos, ele deixa para tomar as decisões no último minuto, muitas vezes tarde demais. Dizer que o presidente Bolsonaro está, em 2025, tomando uma decisão que ele tem para tomar até meados de 2026, me parece improvável. A segunda característica é que perguntem aos aliados. As pessoas não gostam, lamento, dever jornalístico. Perguntem aos aliados. O presidente Bolsonaro não é bom cumpridor de acordo. É isso mesmo que você está ouvindo. Normalmente, as coisas que o presidente Bolsonaro combina, ele não cumpre. Isso é uma coisa dita pelos aliados dele, pelas pessoas que gostam dele. E é uma das dificuldades que ele tem em fazer política. Porque na política, normalmente, o que você combina tem que ser o que você cumpre. Isso gera previsibilidade, e previsibilidade é importante em qualquer negociação, inclusive dentro da política. Então, a ideia de que o Centrão fez um acordo agora e que o presidente Bolsonaro já prometeu que o candidato será o Tarcísio no ano que vem e que o Centrão com isso vai votar a anistia com a certeza de que o presidente Bolsonaro vai cumprir o que ele combinou, soa inverossímil. Mas veremos.